Eu vou passar para vocês e aí eu quero que vocês tentem olhar o que vocês estão vendo, depois a gente vai começar a discutir o exame, tá? Então, ó. Passando bem devagarinho. Agora vamos para a janela de osso, né? A gente estava na janela de parênquima, vamos agora para a janela de osso. Então, gente, a resposta meio que escapuliu ali, ó. Mas essa é a historinha clássica dos hematomas epidurais. Então, o que a gente está vendo aqui, ó? A gente está vendo um sangramento extraaxial, ou seja, ele não está no parênquima craniano, ele está fora do parênquima craniano, e ele tem um aspecto muito interessante, que é esse aspecto lenticular ou biconvexo. É como se fosse uma barriguinha para fora aqui, ó, apertando aqui o parênquima encefálico, como vocês podem ver. Os hematomas epidurais, eles costumam estar associados a trauma de alta energia. Por quê, João? Porque para ele acontecer, frequentemente é necessário uma lesão de artéria. E para haver essa lesão de artéria, geralmente vai ter uma fratura na calota. Então, você precisa ter um trauma de alta energia para fraturar a calota e lesar a artéria. Onde é que é o sangramento epidural? O sangramento epidural, ele é um sangramento subperiosteal. Vocês lembram lá da aula de anatomia do sistema nervoso central? Vocês lembram que eu falei que o sangue epidural, ele fica entre a calota e a dura, só que a dura parietal é literalmente o periósteo do crânio. É literalmente colado com a calota. Então, quando você tem um sangramento epidural, você tem o sangramento subperiosteal mesmo. Então, é um sangramento que está colado com o osso. E assim como o periósteo ele vai se aderir nas suturas cranianas, o sangramento epidural também ele tende a ser limitado pelas suturas cranianas. Afinal, se ele está ali no espaço epidural, né, subperiosteal, ele vai meio que seguir o periósteo. Então, o periósteo para na sutura, porque ele se adere na sutura, o hematoma epidural também vai tender a parar na sutura. Outra coisa interessante, gente, é que se vocês lembrarem lá da aula de anatomia do crânio também, esse espaço epidural, ele fica acima dos seios venosos. Então, os seios venosos, os seios durais, eles ficam entre um folheto da dura e o outro folheto. É como se ficasse entre a dura ep e a dura parietal e a dura visceral. Então, quando você tem um sangramento acima da dura, se esse sangue for grande o suficiente, ele pode literalmente empurrar o seio venoso. E, frequentemente, a gente vai encontrar o sangramento epidural deslocando o seio venoso. E, às vezes, tome cuidado, porque na fase aguda esse sangramento pode parecer branquinho. Na TC sem contraste, a gente espera que trombose de seio venoso seja como? Branca. Então, na fase aguda, você pode encontrar na topografia do seio venoso um negócio branco alongado ali e acabar, se não lembrar, né, se não se atentar que a história é de trauma, se confundindo com a trombose de seio venoso, tá? Então, tem um outro achado interessante aqui nesse hematoma, que é o quê, gente? Ah, João, é o hematoma subgaleal que esse paciente tem aqui. Não. Então, ó, toda vez que a gente tem um trauma no crânio, né, a gente cria um hematoma que é fora da calota craniana. A gente chama de extracraniano. Como a gente está vendo, ó, esse aumento de partes moles aqui, tá? Aqui, ó, musculatura, musculatura, aqui é aumento de partes moles. E a gente chama isso de subgaleal, hematoma subgaleal, que não tem importância nenhuma. O hematoma subgaleal, ele ajuda muito mais a gente a localizar as alterações do crânio do que propriamente de ter algum valor prognóstico ou coisa assim. Então, vi o hematoma subgaleal aqui, ó, eu tenho que procurar lesão nessa região aqui, adjacente a ele, e lesão em contragolpe, lesão lá do outro lado, beleza?
Mas não era isso que eu queria chamar a atenção para você. Não era o hematoma subgaleal. Era esse aspecto aqui. Vocês estão vendo que o hematoma está aqui, ele é relativamente homogêneo e hiperdenso. E aqui, ó, nessa região, existe uma área hipodensa. Essa área hipodensa aí, gente, ela ocorre porque o sangue nessa região ele está turbilhonado. Como assim? O sangue aí está com fluxo ainda alto. E aí ele turbilhonado acaba dando esse aspecto mais hipodenso. Isso indica sangramento ativo. Isso indica que esse hematoma tende a continuar expandindo nas próximas dias e nas próximas horas e dias. Então, isso é um fator que sugere uma cautela maior, um prognóstico mais reservado. Você tem que ter mais cautela com esse tipo de hematoma, porque ele está com sangramento ativo. E a gente chama esse tipo de hipodensidade, heterogeneidade dentro do hematoma de sinal do redemoinho, ou rodamoinho, ou swirl sign, o termo em inglês, tá? Então, ó, muito importante esse achado aqui, tá? Então, ó, sempre que você vê hematoma epidural, procura a fratura. E aqui a gente tem, ó, uma fratura na calota craniana, pegando um pouquinho da parede superior da órbita, ó, e pegando a parede do seio frontal esquerdo. Beleza? Então, ó, seio frontal, pegou a parede do seio frontal aqui, e tem um achado muito legal, vocês estão vendo a fratura aqui, ó, e tem um achado muito legal já nessa tomografia aqui, que eu quero que vocês guardem para a vida de vocês. Toda vez que você vir nível hidroaéreo, em seio paranasal, toda vez que você vir nível hidroaéreo em seio paranasal no contexto de trauma, aquilo é um hemocinus, até prova do contrário, e você deve procurar exaustivamente a fratura, porque vai ter um ossinho ali fraturado causando hemocinus, tá? Então, você viu o nível no contexto de trauma, você não vai atribuir aquilo ali em primeira instância a sinusite. Você vai pensar que é hemocinus e vai procurar exaustivamente a fratura. E por que eu digo exaustivamente? Porque nem sempre é fácil de ver essas fraturas. Perceba que os ossinhos aqui, ó, das limitantes dos seios paranasais, às vezes são muito finos, são muito discretos, e às vezes uma fratura menos desalinhada pode ser difícil de ser percebida. Então você vai, olha no axial, depois você vai reconstruir, bota no coronal, bota no sagital, até você achar a fratura. Claro, tá, o hemocinus é no seio frontal, provavelmente a fratura está pegando a limitante, alguma limitante do seio frontal. O hemocinus é no seio maxilar, deve estar pegando alguma do seio maxilar. No seio esfenoidal, pode estar pegando seio esfenoidal, pode estar pegando uma célula etimoidal e o sangramento se estendeu ao seio esfenoidal, tá? Mas o fato é, procura sempre a fratura se você vir o nível, tá? Então tá aqui, ó. Então, viu esse formato biconvexo lenticular hematoma epidural. Historinha do hematoma epidural, paciente jovem, trauma de alta energia, intervalo lúcido. Beleza? Beleza. Detalhe do hematoma epidural, gente, é que o hematoma epidural, ele não vai cruzar as suturas cranianas. Então, ó, a sutura coronal, a sutura sagital, a sutura lambdoide, ele tende a não cruzar essas suturas. Porém, o hematoma epidural pode cruzar a foice cerebral, o tentório cerebelar. Por quê, João? Porque tanto a foice quanto o tentório são reflexões da dura visceral. Então, a gente tem a dura parietal e a dura visceral. A foice e o tentório são reflexões da dura visceral. Então, a dura visceral faz lá uma voltinha, né? E continua. A dura parietal continua lá em cima junto com a calota. Então, se o sangramento é acima da dura parietal, é claro que ele pode atravessar a foice, atravessar o tentório, porque não existe uma barreira física. Isso é diferente do que a gente vai ver para o hematoma subdural. No hematoma subdural, gente, o sangramento ocorre abaixo da dura visceral. E se a dura visceral faz a voltinha para formar a foice ou para formar o tentório,
o hematoma subdural vai ter que acompanhar essa voltinha. Senão, não tem como, porque o espaço que ele é formado é o espaço subdural. O espaço subdural, ele acompanha a foice, acompanha o tentório. Ele só não acompanha quem? Os sulcos. Ele não desce para dentro dos sulcos do crânio, porque a dura não desce, nem a visceral, nem a parietal. Beleza? Viu sangue no sulco é o quê? Subaracnoide. Tem muitos desses conceitos que vocês vão só resgatar lá da aula da semana da tomografia, da aula 1. Eu espero, né, que a parte de sangramento vocês consigam aí resgatar alguns conceitos, mas também se não assistiu a aula, a gente vai ver tudo aqui agora, tá? Mas depois assista, tá bem legal aquela aula, é um bom resumo. Então, gente, ó, imagenzinha linda lá do Radiopedia. Olha só, onde é que fica a hemorragia epidural? Ela fica acima da dura parietal. Então, ó, a dura parietal é literalmente aqui, ó, o periósteo, tá vendo, ó? E o sangramento fica acima dela, entre ela e a calota craniana propriamente dita. Beleza? Então, um exemplo aqui de uma fratura craniana da calota com o hematoma epidural associado. E eu quero que você perceba uma coisa. Essa fratura craniana aqui é diferente das outras fraturas comuns. Geralmente, quando a gente tem uma fratura craniana, o que a gente tem? A gente tem um tracinho, uma fratura linear se estendendo pela calota. E ok, isso é um tipo de fratura que é ok. Porém, quando a gente tem uma fratura que o impacto causa um afundamento do crânio, nem sempre isso é ok. Ok? Por quê? Quando eu tenho um afundamento maior, então eu tenho aqui, né, o local que seria para a calota craniana e eu tenho aqui a fratura. Quando eu tenho um afundamento aqui, ó, maior do que 1 centímetro, eu preciso chamar atenção para isso no laudo, tá? Esse achado, ele merece maior atenção. Então, as fraturas por afundamento com mais de 1 centímetro, elas são fraturas mais delicadas do que as demais fraturas por afundamento. Quando tem menos de 1 centímetro, tem menos relevância. Não piora o prognóstico tanto. Quando tem mais de 1 centímetro, aí sim há uma repercussão que pode ser maior sobre o prognóstico do paciente e tem que ser descrito esse aspecto de afundamento, tá? Então, se você é residente em radiologia, você tem que sempre ficar de olho. É uma fratura linear ou uma fratura por afundamento? Se for por afundamento, é mais de 1 centímetro esse afundamento e coloca lá no laudo, beleza? Então, gente, ó, hematoma epidural anterior benigno. O que é isso, João? Bom, a gente acabou de falar que a maioria dos sangramentos por hematoma epidural são arteriais, pelo sangramento da artéria meningia média. Então, pensei em hematoma epidural, penso em artéria meningia média rompida, tá? Lesada. Porém, nem todo hematoma epidural é sangramento arterial. Nem todo hematoma epidural vai ter uma tendência a crescer e causar um prognóstico ruim. Existem alguns hematomas epidurais em localizações específicas que têm um prognóstico melhor. E o maior exemplo disso é o hematoma epidural anterior, o hematoma epidural na região anterior do lobo temporal. Então, aqui na fossa média, né, mais uma vez resgatando o conceito da aula de anatomia, aqui na fossa média, a gente tem um hematoma anterior ao lobo temporal, na região aqui, ó, que a gente chama também de polo temporal. Então, esse pedacinho aqui mais anterior do lobo temporal, a gente pode chamar de polo temporal, e a gente tem um hematoma aqui epidural, formatinho biconvexo, lenticular, barrigudinho aqui, ó. E nessa localização aí, os hematomas epidurais tipicamente têm sangramento venoso e não arterial. Eles tendem a não crescer e tendem a ter um excelente prognóstico, ok? Então, o que muda? Muda que, em geral, nessa localização é venoso. Ah, João, e se eu tenho um mega hematoma epidural que veio lá do parietal, veio, e aí tem uma pontinha aqui no lobo, no polo temporal, na fossa média? Aí não. Aí esse hematoma é sangramento arterial mesmo, só que ele é tão grande que ele se estendeu para essa região. Agora, se você tem um hematoma isolado da região temporal anterior ali, esse hematoma
é chamado de hematoma epidural temporal anterior benigno. O nome é grande, mas a notícia é boa, tá? O nome é grande, mas a notícia é boa. Então, ó, toda vez que você vir fratura de calota, olhe o parênquima com olhos de sangramento, ok? Se você não vir inicialmente, dá uma ajeitada na janela, estressa a janela, aumenta o contraste, mas toda vez que você vir fratura, procura com muita atenção o sangramento. E olha só aquilo que eu falei para vocês, esse hematoma epidural aqui, ele tá fazendo uma coisa que normalmente ele não faz. O que geralmente o hematoma epidural não faz, ele está fazendo? Está cruzando sutura. Qual sutura? Sutura sagital. A sutura sagital vai passar aqui, ó, mas ele cruzou. Por quê, João? Porque ele cruzou a sutura sagital. Em geral, não vai cruzar. Porém, quando o hematoma ele acontece no local do seio, então tem lá a fratura, a lesão no local do seio venoso. Aqui, pegando aqui a região do seio sagital, por exemplo. Esse sangramento envolve, lesa o seio venoso, e isso faz com que o sangramento ele acabe passando, como se fosse pelo espaço ali do seio venoso mesmo, tá? Então, o fato é que quando você tem um sangramento ou uma lesão do seio venoso associada, o hematoma epidural pode cruzar a sutura através daquela anatomia ali do seio venoso, que geralmente fica embaixo da dura parietal, né? E acima da dura visceral, fica ali no meio. E aí o hematoma pode dar essa roubadinha. Isso geralmente ocorre no contexto de lesão associada do seio venoso, beleza? Então, tipicamente, esse tipo de hematoma aqui, ele tipicamente também vai ser um hematoma por sangramento venoso, beleza? Então, tá lá. E repara o seguinte, olha o seio sagital superior aqui, ó. Infradesnivelado, deslocado aqui para baixo. Olha aqui novamente. Beleza? E a fratura pegando aqui, ó, a calota craniana lá na autoconvexidade, na linha média. E aí o sinal do redemoinho que a gente falou, né, gente? Nem sempre vai ser simplesmente uma bolinha redondinha, tá? O paciente não vai ler o livro. Muitas vezes o que a gente vai ver é simplesmente uma heterogeneidade, uma área mais heterogênea, como essa que vocês estão vendo aí. Deixa eu botar aqui o spotlight. Aqui, em geral, vai ser uma área mais heterogênea, como essa que vocês estão vendo aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? E isso aí vai indicar sangramento ativo, beleza? Então, via uma área mais heterogênea no meio do hematoma epidural agudo, isso indica sangramento ativo, sinal do redemoinho source sign. Ah, João, e se o hematoma for muito agudo, for hiperagudo, o paciente sofreu trauma, eu consegui fazer aí o exame dele na primeira hora depois do trauma, nos primeiros minutos ali depois do trauma. Bom, aí esse aspecto que a gente costuma esperar do hematoma agudo de ser hiperdenso, como a gente está vendo aqui, vai se perder. Vai tender a ser um hematoma mais hipodenso, como essa área aqui, ó, que a gente está vendo. Por quê, João? Porque na fase hiperaguda, o sangue ainda está fluindo, ainda não atingiu a homeostase. Então, todo o hematoma ali, ele ainda está com aquela densidade mais reduzida, tá? Então, na fase hiperaguda, nem sempre você vai ver o hematoma branco. Mas, como em geral a gente não faz o exame nessa fase, em geral esse paciente nessa fase ainda está chegando no hospital, está sendo avaliado pela equipe médica, geralmente a gente faz o exame após algumas horas. Então, o habitual é a gente já encontrar um hematoma branquinho, homogêneo, denso. Se a gente vê heterogeneidade nesse hematoma nessa fase, a gente pensa em sangramento ativo, ok? E aí que eu quero que vocês comecem a perceber algumas coisas, tá? Então, ao longo da aula, vão ter achados que vão ser o foco do caso em si, mas reparem que existem outras coisas que vão permear toda a aula
e que estão em vários casos, em várias situações. Repara aqui, por exemplo, ó, a foice cerebral, e perceba que a presença do hematoma aqui à direita, na região frontoparietal direita, está causando um certo desvio da linha média para a esquerda. E eu consigo saber isso porque, para ver o desvio da linha média, eu pego aqui a foice de um lado, pego aqui do outro, completo aqui, ó, o trajeto esperado para ela, e depois eu vou medir a distância dessa linha imaginária até um dos dois. Ou eu vou usar o terceiro ventrículo, ou, em geral, a gente usa o septo pelúcido, tá? Do ventrículo lateral. E aí eu vou medir essa distância aqui e vou ver quantos milímetros há de desvio, tá? Então, aqui, ó, está havendo um desvio contralateral das estruturas da linha média para o lado oposto ao lado do sangramento, e aí eu vou medir de quanto é esse desvio. Se o desvio for maior do que 5 milímetros, isso indica pior prognóstico e indica intervenção cirúrgica. É um achado crítico, tá? Então, você vai fazer o exame, é o primeiro exame do paciente, não é um exame de controle, paciente vítima de trauma tem um desvio maior do que 5 milímetros, idealmente isso deveria ser comunicado ao neurocirurgião para, em teoria, ele fazer uma intervenção cirúrgica de urgência, descomprimir para o paciente não piorar o estado clínico. Beleza? Além disso, se você reparar, espero que você lembre daquelas belíssimas cisternas basais que a gente via lá na aula de anatomia do crânio. Logo aqui, ó, acima, aqui está a região do clivus, né? Sesfenoidal, e aqui a gente tem a cela turca. Então, acima da cela é para a gente ter líquor. Líquor em um formato mais de estrela. São as cisternas supracelares ou cisternas basais. E essas cisternas têm que ser bonitinhas, não é para ter nada comprimindo ou obliterando, apagando elas. Olha o que está acontecendo aqui. Além do desvio da linha média, que na verdade é uma herniação dita subfalcina, é a mesma coisa, herniação subfalcina e desvio da linha média. Além disso, a gente também tem uma certa obliteração das cisternas basais, das cisternas supracelares e das cisternas perimesencefálicas. Você vê que você não consegue definir aqui, ó, a orelhinha do Mickey. Lembra? O mesencéfalo é para ser uma orelhinha do Mickey. A gente não está conseguindo ver. Está apagado. Por que está apagado? Porque esse mesencéfalo está sendo comprimido. Beleza? Então, comprimido pelo quê? Bom, a gente falou que aqui, quando faz desvio da linha média no nível do septo, é herniação subfalcina. Quando eu tenho uma obliteração, apagamento, uma compressão aqui no nível das cisternas basais do mesencéfalo, em geral, o que eu vou ter é uma herniação transtentorial, ou seja, o cérebro supratentorial está descendo para a fossa posterior. E, geralmente, quando a lesão é unilateral, quem desce primeiro é o uncus, que é a parte mais medial do lobo temporal. Então, geralmente, é ele que vai descer primeiro e vai começar a comprimir aqui, ó, o mesencéfalo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com esse tipo de achado. Repara aqui, ó, que é uma coisa discreta, mas é importante nesse contexto, que a cisterna pré-pontina aqui à direita está mais ampla, mais larga do que a cisterna pré-pontina aqui à esquerda. Por quê? Porque esse tronco está sendo comprimido da direita para a esquerda, ele está sendo rechaçado, tá? Então, certamente nesse caso aí, já há algum grau de herniação uncal. Repara que o corno do ventrículo, o corno temporal do ventrículo lateral esquerdo numa posição ok, mas à direita